Eu saúdo a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus que está no livro de Salmos 73. Um salmo de Asaf. Asaf foi um líder de adoração do coral no governo do rei Davi, relatado em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 4 ao 5. Portanto, ele ocupou um alto cargo espiritual em Israel. No entanto, Asaf, perplexo com o problema de os ímpios prosperarem, ele ficou abatido espiritualmente. Quero que você, juntamente comigo, venhamos juntos refletir sobre esta passagem bíblica. Talvez você também fica se perguntando por que o ímpio, muitos deles, prosperam tanto e você tem dificuldade de alcançar a prosperidade. A palavra de Deus diz assim neste salmo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desvalaram os pés, ou seja, quase me escorregaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, ou seja, saudável, e nédio, possui luz. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos soltam-lhes de gordura, do coração brota-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desadam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de quem bebe largos sorvos. Que vem ser largos sorvos? Grandes goles. Eles bebem grandes goles. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O que ele quer dizer aqui? Que ele, ao contrário, mantém um coração puro, mas ele se sente afligido, se sente com dificuldade de alcançar a mesma prosperidade. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então, até então, ele, com os pés escorregando, a fé abalada, e ele ficava indagando a si mesmo porque os ímpios prosperam, fazendo tantas coisas que não agradam a Deus, e, no entanto, ele, buscando agradar a Deus, via as grandes dificuldades. Continuando, versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram,
Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. Depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, os que perecem, tu destrói a todos. Os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós vemos aqui que no final, Asaf, quando ele vai para a casa de Deus, perante o santuário, para o altar, vai para a presença de Deus, Deus revela para ele o fim daqueles que se enriquecem de forma que não agrada a Deus, que são os ímpios, e revelou para Asaf, este músico, este adorador, que no início, ao contemplar a prosperidade do ímpio, foi perdendo a fé e quase escorregou. Mas teve a atitude de ir para a casa de Deus, e Deus revelou então a ele o fim dessas pessoas e o final da vida para com Asaf, para aqueles que temem a Deus, a diferença. E é interessante nós ressaltarmos desta mensagem que muitos cristãos têm em vista, na sua logo busca de encontrar o refúgio na casa de Deus, têm em vista receber a prosperidade financeira. Mas o propósito de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, ter dado a sua vida para salvar o pecador, o propósito não é este. O propósito do Senhor é salvar o homem, é libertar o homem da morte eterna, é perdoar os seus pecados, escrever o nome do homem no livro da vida, pois a eternidade que é o lugar de gozo. A cidade a qual nós iremos morar, que é a Jerusalém celestial, é uma cidade que não temos como imensurar a sua riqueza. O que tem lá para nos dar, a Bíblia diz que são coisas que nunca subiu ao coração do homem. São coisas grandiosas em toda a escala de bênção para o homem. Aqui na terra, somos peregrinos, caminhamos nesta terra, mas sabemos que a prosperidade financeira, ela já é um segundo plano na vida do homem. Primeiro é a salvação. O texto bíblico diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que Asaf, por contemplar, ele ao buscar, ao observar o crescimento do ímpio, a prosperidade dos ímpios, ele então ficou em lugar escorregadio, ficou em lugar que quase ele se afastou do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o versículo 4, quando fala: porque não há apertos na sua morte, sua fortaleza está firme. Ele acabou citando isso. Quando alguém se encanta pelo eu, quando a pessoa se encanta pelo eu, ele perde o julgamento espiritual, ele fica uma pessoa falha. E aí ele vê que aquela pessoa que está prosperando é como se ele não morresse, como se ele fosse uma pessoa firme, como que aquela prosperidade blindasse aquela pessoa. E a verdade não é esta. Nós sabemos que o homem pode estar no auge, como nós já vimos várias pessoas no auge da prosperidade, e de repente seu lugar
já não é mais encontrado. Ele, se for muito famoso, ficará sendo lembrado, mas logo, logo, outros famosos serão lembrados também, e aquele ficará só nos escritos, naquilo que ficou registrado aqui na terra. Mas é interessante que o homem que teme a Deus, ele é registrado no livro celestial, no livro da vida. E então, Asaf e todos crentes, quando perde a fé, a firmeza, e coloca o eu, coloca o homem num degrau, numa altura que não deve ser colocada, ele fica num local escorregadio. Ele diz mais: não estão nas fadigas dos mortais, nem são açoitados como os outros homens. Pessoas começam a ver que essas pessoas são contempladas demais. Nós vemos até mesmo quando Jesus Cristo é levado ao Calvário para ser morto, ali humilhado, nós vemos que tinha um outro homem, que esse sim era para ser morto, Barrabás. Mas, no entanto, os homens soltaram Barrabás e preferiram condenar Jesus Cristo. Quando o homem perde o brilho, a fé em Deus, ele também perde a noção da realidade e da verdade. Diz o versículo 6: por isso a soberba os rodeia como um colar, vestem-se de trajes de violência. Asaf diz que os ímpios certamente se envolvem em violência, com poucos resultados negativos para eles, estão cheios de soberba, em lugar de lhes trazer a destruição, parece que há recompensa. Você talvez tenha visto pessoas que fazem tanta coisa errada, no entanto, ele recebe recompensa, ou pela justiça mal aplicada, ou pelo abraçar de muito, aquela pessoa errada acaba sendo defendida como certa. E a pessoa, muitas das vezes, que está sendo julgado inocentemente, ele é culpado e condenado. Então nós vemos que a justiça do homem da terra, ela é falha. Ela acaba contemplando quem não deve ser contemplado e acaba penalizando aquele que não deve ser penalizado. Mas Deus tudo está vendo. Deus tudo está vendo. Então, se Deus está tudo vendo, Deus é eterno. O homem não. Nós não somos eternos. Mas Deus é eterno. Um dia hão de todos comparecer diante do tribunal de Deus. E a justiça de Deus é perfeita. É perfeita para com todos. Então, ali não tem como o homem escapar. Não tem como escapar. Da mão de Deus ninguém escapa. Ninguém. Então, que nós venhamos refletir a nossa vida e aproveitarmos que temos a palavra de Deus como bússola, como norte, como aquele que nos guia, que é a Santa Escritura, para podermos colocar freios, colocar direção em nossa vida. Se alguma coisa tem nos levado para o abismo, nós venhamos frear e descobrir que aquilo ali vai nos levar à destruição. E então, manobrarmos, dar marcha ré, reconhecer. A marcha ré do crente é arrependimento, é o pedir perdão, é o se reconciliar com Deus, é o se reconciliar com seus irmãos, é amar o próximo como a si mesmo. Tendo esses consertos, a justiça de Deus, ela será favorável a esta pessoa. Mas aquele que com o coração endurecido, continuar caminhando e dizendo, não, para mim não olho desse jeito, eu vou continuar. Sabemos que o abismo engolirá a todos e não tem como escapar aqueles que não reconhecerem os seus erros. Diz mais a palavra de Deus. Ele diz aqui, seus olhos lhe soltam de gordura, eles têm mais do que deseja o seu coração. Ele faz uma declaração aqui, Asaf, que eles tinham tantas coisas que não tinha mais
essas pessoas não viviam preocupadas. Então, Satanás ele sempre vai infiltrar de uma grande maneira isso na alma do crente, daquele que crer no Senhor. E vai sempre confrontar essa situação para que o crente, então, abandone a fé, para que o crente deixe de viver com Deus. É interessante que a vida do cristão, ela está exposta a um deserto. Foi por isso que, quando o povo saiu do Egito, foi levado para um deserto. Mas não quer dizer que o deserto é para nos matar. O deserto tem a provisão de Deus, tem a mão de Deus. Vemos que o povo de Israel no deserto foi contemplado por uma nuvem que protegia eles do calor, do sol, da temperatura alta do deserto. E também uma coluna de fogo, também para a baixa temperatura das noites. E Deus enviou um maná. Então o cristão ele sabe que ele será amparado por Deus, mas o deserto estará sempre sendo o lugar do crente e de todos. Quando olhamos para os ímpios, nós vemos que eles estão, parece que, num paraíso. Só que, se eles não voltarem para Deus, não temerem a Deus, se eles continuar bebendo em, como diz aqui, largos sorvos, em grandes goles, e achando que não tem problema, que Deus não está vendo, que o Altíssimo não está vendo, não está contemplando, enganados estão eles. E que nós venhamos também observar os nossos passos, pois todos os homens são iguais perante o Senhor. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Então nós temos que, a cada dia, tendo conhecimento da palavra de Deus, temos que ter a palavra de Deus como doutrina, como regra de fé, regra de conduta. Então você que está aí fascinado, observando essas coisas todas, encantado, meu amigo, minha irmã, meu irmão, escute bem. Não fique preso a isso, mas fique preso à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você se prende à palavra, ela te liberta desses encantos, que são miragem, são passageiros. É um prazer imediato, só para o momento. Mas para quem tem Cristo, tem paz no coração. E se de repente essa pessoa que tem Cristo partir desta terra, tem seu nome escrito no livro da vida. E aguarde no Senhor a prosperidade do Senhor, porque Ele tem as bênçãos, toda que você necessita. Então fique com esta palavra, creia no Senhor Jesus Cristo, e assim como Asaf reconheceu, assim como Asaf voltou para Deus, volte para o Senhor Jesus Cristo. Esteja satisfeito com a paz que Ele lhe dá. E tudo mais chegará à tua vida. Porque muitos desses não têm paz. Aparentemente parece que tem paz, mas não tem. Há uma angústia permanente no coração desses. Então, saiba que paz só na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Deus abençoe a todos. Fique na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.